Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para estarmos levando para vocês um pouquinho da palavra de Deus no livro de Ezequiel, sobre as rodas de Ezequiel. Nós aprendemos algumas lições na visão da roda de Ezequiel. Apesar, das visões serem estranhas, existem várias lições, queridos, que podemos aplicar em nossa vida. Lá no livro, o que ele nos chama a atenção a buscar é um novo encontro com o nosso Deus vivo através dos exemplos, que Ezequiel nos deu ali. Ele nos chama a entender que é necessário obedecer a palavra de Deus para que nós venhamos vencer, e não importa o desafio que enfrentamos em nossa situação do dia a dia, nossa sociedade, nossas culturas. Cada um tem, uma experiência de vida, vive no meio de pessoas, com costumes diferentes, mas nós temos que aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. E embora existam várias lições que podemos aprender nessa história do livro de Ezequiel, as rodas, de Ezequiel, as três principais se destacam: a palavra de Deus, que é consistente e que ele deseja que nos arrependamos, e Deus nos equipa para um chamado. Então, a palavra de Deus ela é consistente. Enquanto Ezequiel declarou a palavra de Deus aos exilados, Deus comissionou Jeremias, chamou também Jeremias para declarar a mesma mensagem ao povo de Jerusalém. Então, por aí nós vemos, que Deus ele usa profetas, homens e mulheres de Deus, para levar sua palavra em diversos lugares, ao mesmo tempo a mesma mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. E também podemos dar uma olhada na Bíblia do ponto de vista de um pássaro, ou seja, uma visão do alto, porque nossa visão tem que ser celestial, e a Bíblia revela uma consistência no que Deus quer para o seu povo, e assim ele poder mostrar a sua glória, e através, da palavra de Deus, nós vemos que ela nunca se contradiz, Deus, ele é um Deus de ordem, de soberania, de poder e de amor. E os profetas de Deus, em todas as partes, são usados para levar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é uma bússola para dar direção e orientar aqueles que servem ao nosso Deus Santo de Israel, E Deus deseja que o homem venha a se arrepender. E quando nós descobrimos que perdemos nosso primeiro amor, sem dúvida encontraremos um culpado, que venha a ser o quê? O pecado. O pecado do homem afasta o homem de Deus. E quando nós nos afastamos, nós abandonamos aquele primeiro amor, aquele amor ao encontrar o Senhor Jesus. Então, os profetas de Deus, eles vêm chamar a atenção do povo a se voltar para Deus. Todas as vezes que um profeta chega perto de alguém para entregar uma mensagem da parte de Deus, é porque Deus quer dar uma direção. A palavra de Deus, as mensagens a qual Deus usa os profetas, para que o povo não venha se perder no caminho. É por isso que a palavra de Deus é considerada uma bússola. Esses pecados que geralmente ocorrem, muitas das vezes é porque deixamos de confiar em Deus, para as nossas necessidades diárias. Mas Deus, que é um Deus paciente, ele não quer que nenhum de nós venhamos cair. Ou seja, perder a sua graça. Ele não quer que nós venhamos sofrer, queridos. Em Ezequiel 18, 23, ele revela o coração de Deus. Ezequiel diz assim, que Deus revelou para ele: tenho algum prazer na morte do ímpio,
declara o Senhor Deus, e não antes que ele se converta do seu caminho e viva? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele quer salvar aquele que está em trevas, trazer para a luz. Então aqui Ezequiel declara nesse versículo, no capítulo 18, no versículo 23, o amor do nosso Deus, querido, para com o homem, para com a sua criação, para que ele venha se arrepender, se desviar do caminho mau e venha recebê-lo como Salvador e ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus e viver na graça, no favor imerecido, a qual nós que recebemos o Senhor temos. Se fazemos algo e tudo que passamos e vencemos é pela graça, porque por nossos méritos nós não conseguiríamos nada nessa vida. Mas quando nós temos o Senhor, nós temos a fé e a certeza que com Ele nós vencemos obstáculos, passaremos por momentos de sofrimentos, momentos difíceis, mas não será o nosso fim, pelo contrário, será o grande testemunho de vitória que iremos contar lá na frente. Então Deus quer que nós venhamos entender as consequências do pecado, da rebelião do pecado. Ele quer que todas as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. E quando nós escolhemos não nos voltar para Deus, Ele não tem escolha, queridos, a não ser nos deixar colher o que nós semeamos. Por isso que eu sempre digo, o que o homem semear, ele vai colher. Por isso ele nos adverte na sua palavra consistentemente, diariamente. Se você lê a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vê o Senhor chamando, advertindo através dos seus profetas a atenção do pecador, daquele que viola, né, a palavra de Deus, daquele que vai contra a palavra de Deus, porque ele não aceita que nós venhamos violar a integridade. No entanto, em meio àquele exílio, julgamentos, punições, nós vemos a graça de Deus que estava sobre a vida de Ezequiel, de Jeremias, né? Porque o seu povo estava ali, sofrendo por falta de arrependimento, de se voltar para Deus pela sua falta de fé, esqueceram dos milagres, das bênçãos que receberam da parte de Deus e começaram a pecar. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que nos limpa, que nos purifica. É um Deus de amor, que Ele não dá também a sua glória para outros, queridos. E Ele diz na sua palavra: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão limpos de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu os purificarei. E eu te darei um novo coração, diz o Senhor, e um novo espírito porei dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que te direciona, que te mostra quando você sinaliza para você, quando você erra, te incomoda. Tirarei de vocês, da sua carne, o coração de pedra, diz o Senhor, e lhe darei um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos e tenham cuidado de obedecer às minhas regras, diz o Senhor. Habitarei na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, diz lá em Ezequiel 25, 36 e 37. Que coisa linda é a palavra de Deus. Ele promete limpar os nossos corações teimosos e torná-los novos. Então, querido, sabemos que Ele cumprirá suas promessas, porque Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa do que disse. Tome posse dessa palavra e viva plenamente em obediência à palavra de Deus, porque Ele vai cumprir o que te prometeu. Só basta você crer e seguir a palavra de Deus em obediência e deixar que o Espírito Santo de Deus te direcione
confia na palavra de Deus, a graça e a paz. Um abraço da missionária Kátia. Deus abençoe a todos. Amém, queridos?